Olá, olá, bom dia, tudo bem? Você está me ouvindo aí, Rodrigo? Não. Não, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alô, 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 alô. Que estranho. Tá verdinho aqui. Tá, não tá? Alô, agora sim. Tinha um botãozinho aqui me atrapalhando, enfim. Olá, bom dia, tudo bem? Agora são 8 horas 11 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, segunda-feira, dia 3 de abril, dia do atuário e dia do desporto comunitário. Atuário, sabe o que é? É o profissional preparado para mensurar e administrar riscos, uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar as mudanças financeiras e sociais do mundo. Está aí o atuário, hoje é dia dele. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1 também. Olha, estou com live aberta lá na minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 12 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil apreende adolescentes de 14 e 15 anos e faz busca em 10 casas após ameaça de massacre em escola de Araçatuba. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores aqui de Araçatuba com 8 projetos para discussão e votação. Um deles é a compra de mais um imóvel para o Legislativo Municipal. Será que precisa? Araçatuba registra mais 2 mortes por Covid-19. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Pesquisa aponta que 46% da população sonha em abrir um negócio próprio. SEST Senat realiza a primeira mobilização nacional deste ano voltada aos cuidados da saúde. Birigui vai ensinar noções básicas de utilização de smartphone para idosos. E o meu entrevistado de hoje é o empresário e servidor público Rodrigo Andolfato. Rodrigo vem falar de política e economia nacional, estadual e local também. Rodrigo, bom dia, obrigado por estar presente aqui na Jovem Pan Araçatuba, hein? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan Araçatuba e, obviamente, da região, porque as ondas do rádio não têm limites, exatamente, né? Assim, tem limites de potência, mas muita gente nos ouve e é um prazer enorme sempre que eu puder colaborar com a nossa cidade, com a nossa região, trazendo informações que eu possa estar de alguma forma contribuindo para a melhoria da vida das pessoas. Pode contar sempre comigo, Marcelo, é um prazer enorme. É isso, daqui a pouco tem o Rodrigo aí falando de política e economia. Bom dia desde já, a Sol ativista que está aqui, aliás, a Sol que esteve no sábado aqui na nossa irmã Clube FM, conversando com o Nilcinho, com o Omar, está fazendo uma campanha aí de Páscoa. Sol, bom dia, parabéns pela campanha, parabéns pela luta, né? Você sabe que eu sou seu fã. Rodrigão também está aqui, ó. Ela tá, opa, que bom que o Rodrigo está aí hoje. É isso aí. Sol é uma guerreira, né? Tem Não uma é? causa, defende uma causa, pessoa maravilhosa. É isso. Madalena Celone também, bom dia, querida. Obrigado pela audiência, viu? Agora são 8 horas 14 minutos. Vamos à frase do dia. A autoestima e a dignidade humana são minadas quando homens e mulheres são condenados à ociosidade. Frase atribuída a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, que morreu em 2013. A autoestima e a dignidade humana são minadas quando homens e mulheres são condenados à ociosidade.
8h15, previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 20 graus. Olha, eu quando vim de casa, eu vim com a minha motoquinha, passei frio, viu? Estava bem fresquinho. A temperatura hoje na cidade, segundo o Climatempo, deve variar entre 19 e 30 graus. Amanheceu com sol e bem poucas nuvens, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. 8h15. Vamos de notícia então. Política. Aliás, polícia, que às vezes as coisas se confundem tanto que eu não sei o que é um e o que é outro. Mas vamos falar de polícia. A Polícia Civil de Araçatuba apreendeu 2 jovens, um com 15 e outro com 14 anos, investigados por possível envolvimento em ameaça de massacre em uma escola da cidade. O caso ocorreu na semana passada, depois do atentado por outro adolescente que vitimou uma professora fatalmente lá na capital do estado. As ações incluíram em Araçatuba o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Os alvos foram 9 adolescentes e uma criança de 11 anos, com a qual foi apreendida uma réplica de pistola. Também foram apreendidos os celulares de 2 adolescentes, 2, na verdade, investigadas por manter contato com o suposto mentor do ataque aqui em Araçatuba. A investigação foi coordenada pela DIG e pela DEIC, as Delegacias de Investigações Gerais, aliás, a Delegacia da Divisão Especializada em Investigações. A equipe instaurou inquérito com base em uma denúncia e levantou informações sobre os supostos simpatizantes que poderiam colaborar para massacres como aquele ocorrido na Vila Sônia, em São Paulo. Na casa do adolescente de 15 anos, suspeito de ser o autor da divulgação do anúncio do possível massacre, os policiais encontraram um caderno com conversas e símbolos nazista e racistas. Também havia conversas no celular dele que tinha participação ativa em vários grupos de redes sociais relacionados ao tema. Foram feitas buscas na residência de uma adolescente também de 15 anos que mantinha contato com esse rapaz. No celular dela havia conversas sobre mortes e por isso o aparelho foi apreendido para ser periciado. O menino e a menina foram apresentados no plantão policial acompanhados dos responsáveis. A adolescente foi liberada após o registro e o delegado que presidiu a ocorrência representou pela apreensão do adolescente. Após ser ouvido, ele foi encaminhado à Fundação Casa. Na casa do menino de 11 anos foi encontrada uma réplica de pistola, como eu disse. Na casa de outro adolescente de 14 anos, apontado como possível executor do plano, havia uma espingarda de pressão aparentemente adulterada para disparo de munição de calibre 22. A arma estava no quarto dele, junto com 2 facas, um canivete, uma luneta para espingarda e 2 armas de airsoft. Também foi recolhida munição calibre 380 intacta, uma cápsula com projétil de munição calibre .50. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão policial juntamente com o adolescente. A polícia agora segue com as investigações e tentará identificar outros possíveis adolescentes que mantinham contato com esses que já foram identificados para disseminação deste tipo de conteúdo. Olha, algo bem preocupante. Eu conversei com um dos investigadores que participou aí da equipe que fez as buscas e apreensão e ele falou que é assustador você chegar na casa de um jovem, de um adolescente e de uma criança de 11 anos e perceber que eles têm intenções de promover massacre em escolas. E aí, em função disso, amanhã eu trago aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a psicóloga Marcela Coeck, que é docente lá do Unisalesiano, inclusive, e que tem estudos sobre o assunto para conversar com a gente sobre isso. Quem é pai fica assustado, mas de forma geral, toda a sociedade precisa se preocupar e ficar atenta a sinais das suas crianças e dos seus jovens de forma geral, adultos também, e, claro, né, evidentemente, de que algo diferente, estranho, pode estar acontecendo, tá bom? É isso. A Sol aqui fazendo comentários, Madalena Celone também. Amanhã, todo mundo na audiência, então, para saber o que a psicóloga Marcela Coeck tem a dizer sobre o assunto. 8h20. Saúde Pública
A Vigilância Epidemiológica de Araçatuba divulgou mais 2 mortes de moradores da cidade em decorrência de complicações da Covid-19. Os 2 estavam em tratamento no hospital após serem infectados pelo coronavírus. Nenhum deles havia completado o ciclo vacinal. A primeira morte ocorreu na quarta-feira de semana passada, dia 29, tendo como vítima uma mulher de 94 anos sem comorbidades. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, ela havia sido internada no dia 27. O outro óbito, também de uma pessoa do sexo feminino, era de uma moradora de 61 anos. Ela havia sido internada na Santa Casa também no último dia 26. A morte, nesse caso, foi constatada no dia 30, sendo que a paciente tinha comorbidades. Araçatuba soma agora 964 mortes por complicações da Covid-19 e 60.752 casos de infecção da doença. 8 horas 21 minutos. Política local. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores, hein? Aqui de Araçatuba, né? A partir das 7 da noite. 8 projetos formam a pauta do dia da 9ª sessão ordinária do ano. 4 matérias serão apreciadas em regime de urgência. Aquela que mais chama a atenção, na verdade, são 3. São 3 projetos de lei de autoria da Prefeitura que autorizam a abertura de créditos adicionais no total de 4,9, quase 5 milhões de reais destinados ao parlamento local. Os recursos serão aplicados na aquisição de um prédio anexo ao Legislativo e em reformas do imóvel, assim como na contratação de serviços de informática, terceirização de serviços de recepção, implantação integral de processo eletrônico e na aquisição de equipamentos tecnológicos. E aí o que aconteceu? O vereador Lucas Zanata já se adiantou, foi lá nas mídias sociais e disse que é contra o projeto, por entender que a estrutura atual da Câmara é condizente com a demanda. Vai dar pano para manga, mas esta aí, né? Na fase do pequeno expediente, hoje estão inscritos para falar de temas livres os vereadores Antônio Edivaldo Dunga Costa, Arlindo Araújo, Arnaldinho e Cristina Munhoz. Os trabalhos serão abertos ao público, que pode estar lá presente, mas também pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET TV a cabo, e pelas redes sociais YouTube e Facebook, cujos links estão lá no site da Câmara de Araçatuba, aracatuba.sp.leg.br, sem o cedilha, aracatuba.sp.leg.br. 8 horas 23 minutos, vamos à entrevista do dia. E quem está aqui comigo, já deu seu bom dia para a nossa audiência, é o empresário e servidor público Rodrigo Ondolfato. Vem falar de política e economia, nacional, estadual e também local. Rodrigo, novamente, bom dia. Passados aí, vamos começar pelo nacional e aí a gente vem afunilando. Passados 3 meses do governo Lula, como você avalia a economia e a política nacional? Bom, mais uma vez, bom dia, Marcelo. E a avaliação que eu acho que todo brasileiro está fazendo neste momento de mudança, de alteração de política, né? A política, ela tem por definição não só as políticas sociais que um político consegue fazer, mas, acima de tudo, as questões econômicas. Hoje, a frase do dia da Dama de Ferro, da Margaret Thatcher, disse que a pior coisa que você faz para um homem é forçá-lo à ociosidade. E o que significa isso em economia? Significa que se as situações econômicas de um país não permitem que as pessoas exerçam sua total potencialidade, né, na produção de riqueza, na produção de trabalho, você está condenando essa pessoa a uma das piores condenações que ela poderia receber, né, em vida, né, a ociosidade forçada. O que nós estamos vendo na economia do país, na política nacional, é justamente o quê? Uma situação que está levando as pessoas a esta condenação. E eu já vou fazer até um paralelo da política nacional com a política local, né, com relação à Câmara Municipal, querendo, num momento como esse, gastar, porque eu não posso chamar isso de investimento, Marcelo, gastar 5 milhões de reais para comprar um imóvel a mais, sendo que
a gente tem visto que onde eles estão está mais do que suficiente. Fazer um pouco dessa gastança e dizer que eles estão precisando de mais luxo, num momento em que o mundo passa por restrições e obrigatoriedade de ser frugal, eu acredito que não seja justo para os pagadores de impostos. Então, o que a gente percebe agora na política nacional é que, infelizmente, foi muito fácil no governo Lula 1, Lula 2, gerir um país com receitas altas, por conta das commodities naquela época estarem super valorizadas, mas agora é que se mostra que quem é bom, quem é ruim é na hora de... Dizem, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. A gente descobre quem é o bom piloto, quem é o bom marinheiro em mar revolto. E nós estamos passando por uma das grandes problemáticas mundial de ordem econômica. Somente países que se posicionarem de forma bem estruturada é que vão passar sem sacrificar seu povo, Marcelo. Entendi. Você acredita que tenha havido, nesses 3 meses de governo Lula, alguma conquista, mais prejuízos? Quais os mais significativos aí, se é que houver? Vamos lá, Marcelo. A questão toda é, quem votou, né, no atual presidente, votou imaginando ou querendo, de fato, que ele realizasse as promessas assistencialistas. Quais seriam? O retorno do Bolsa Família, retorno da Lei Rouanet, uma série de benesses à sociedade. O que as pessoas esquecem, assim como esqueceram os constituintes de 88, é quem paga por isso. E economia, macroeconomia, né, política nacional, as pessoas acham que é simplesmente aumentar impostos ou aumentar a base monetária. O problema é que a atual gestão do governo federal sabia muito bem que estava numa situação de reflexos de aumento de base monetária, mesmo do governo passado, por conta da pandemia, dos auxílios emergenciais, que trouxeram a inflação de volta batendo na nossa porta. Então, agora, eu não poderia dizer assim, olha, o governo atual não fez nada, né? Esse que está 3 meses. Alguma coisa ele já fez, que foi cumprir algumas promessas que eles tinham feito para quem eles tinham feito. O problema é que eles estão se vendo entender que aquelas promessas não deveriam ter sido feitas, porque eles não vão poder cumpri-las por muito tempo. Em fevereiro, aconteceu uma coisa que não acontecia desde 1997, que nós tivemos um déficit na arrecadação de 41 bilhões de reais. Ou seja, nós nem começamos a sentir ainda os efeitos da crise financeira. E eu tenho certeza que muitos dos que nos ouvem agora falam assim, como que nós nem começamos a sentir? Já estou numa situação que eu estou segurando investimento, já estou numa situação em que não tem tantos clientes entrando na minha loja. Você está dizendo, Rodrigo, que ainda vai piorar? Muito provavelmente, sim, se não for feito alguma coisa. Que coisa é essa? Restrição de gastos desnecessários do governo, assim como a Câmara está querendo fazer aqui agora, e não deveria ser feito. Tá bom, vamos lá então. E aí, nesse meio tempo, semana passada, Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. Você acredita que ele vá, de fato, capitanear a oposição contra o atual governo ou não? Ele deve ficar mais à sombra e abrir espaço para outras lideranças da direita? Olha, o caso do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, da qual sempre teve meu apoio, sempre fui um apoiador desde primeira hora, desde 2017, quando ele nem era, quando as pessoas achavam ele uma comédia, um meme da política, né? Mas hoje o que eu vejo a impressão que eu tive, é muito difícil fazer uma leitura dessas pessoas, mas a impressão que eu tive é que ele não tinha interesse por alguma razão de continuar nessa parada. É a impressão que eu tive, de fato. E ele deu uma entrevista agora, nesse retorno, dizendo que ele quer ser o conselheiro, o líder, uma espécie de líder como foi o Olavo de Carvalho para ele, mas não colocar o nome de fato para concorrer politicamente. Pelo menos foi isso que eu entendi das leituras que eu vi. Agora, eu te digo uma coisa, Marcelo, muita gente se sentiu, não vou dizer enganada, mas decepcionada, frustrada, né? Com o posicionamento dele, com o não embate, a manutenção aqui.
É difícil da gente prever se ele será líder ou não, mas muitas pessoas começam a se colocar também como players, né? Como personagens nessa possível liderança da direita, por assim dizer. Governador Tarcísio de Freitas, do Republicano. Ele menos, não vou dizer, não quero usar o termo extremista, mas enfim, ele consegue, sob o meu ponto de vista, navegar melhor em todos os espectros políticos. Você acredita que ele é um forte candidato aí a, nas próximas eleições, colocar o nome à disposição para presidente da República? Eu acredito que sim, Marcelo. Até porque o governador Tarcísio, como você bem disse, ele é mais talhado à política. Você percebe que ele galgou sua carreira, tanto no Exército, fazendo parte da missão no Haiti, ele soube conduzir dentro da máquina pública os caminhos como servidor público, tanto concursado como comissionado, por assim dizer, ou eletivo. Ele tem muita boa entrada, ele sabe lidar, ele sabe fazer o jogo político. A grande pergunta é, o que vem para o mundo nos próximos anos? Será que o mundo está atrás de político? Ou está atrás de gente que vai gerir com clareza de informação? Essa é uma grande questão. Óbvio, ele está gerindo o estado mais rico da nação. Sabendo lidar com isso, sabendo lidar de forma técnica como ele sabe, muito provavelmente nós vamos ser obrigados a dizer que foi o melhor governador dos últimos anos, né? Gostando ou não do jeito dele. Mas provavelmente, se ele souber capitalizar em cima disso, ele será o novo presidente da República. É um passo natural. Um governador do estado de São Paulo que tenha sucesso querer ser presidente da República do Brasil. Que outros nomes estariam aí postos? Zema, algum outro governador, não sei, Eduardo Leite, alguém que não seja governador, deputado ou senador, você acredita que, de repente, vai colocar o nome à disposição? Eu acredito que todos esses que você falou vão colocar. Eu acredito que o Zema deva colocar seu nome, até porque ele fez 2 mandatos, está fazendo o 2º mandato em Minas Gerais, e fez aparentemente, né, nós não somos mineiros, não podemos falar como mineiro, mas o que a gente vê chegar de informação lá é que ele foi realmente um bom governador, soube ser austero no momento que precisou. Acredito que o Tarcísio vai fazer o mesmo aqui, mas serão 2 nomes aí muito fortes. Mas nós precisamos entender também o que acontece nesses próximos 4 anos. 4 anos num país, você vê, quem diria que o Bolsonaro, colocando um Paulo Guedes, passando por um momento conturbado como foi o da pandemia, não seria reeleito com a máquina na mão, né? Podendo estourar o teto de gastos pelos anos, obviamente por consequência da pandemia, Sim. mas dando R$ 600 para as famílias. Ora, isso seria impensável em qualquer outro momento da história. Então a gente tem que olhar com muita parcimônia, com muita clareza, e eu acho que as eleições municipais de 2024, elas vão ser um grande termômetro para a gente conhecer como está a postura política dos cidadãos no Brasil. É isso, 8 horas. Receber-se 10 minutos de entrevista do Continue Aí. E está aqui na nossa live Luiz Boato, vereador de Araçatuba, nos dando bom dia. Marcelo Teixeira e Rodrigo. Boato, já fica a nossa curiosidade aqui, dá um spoiler pra gente, fala como é que você vai votar, embora a gente já imagine. Como é que você vota hoje à noite? Acompanha Lucas Zanata contra essa proposta da Prefeitura de abrir crédito adicional de 5 milhões para que a Câmara compre um imóvel, reforme e deixe ele como anexo da Câmara, ou vai votar favoravelmente a proposta da Prefeitura? Responde ali na live que a gente fala no próximo bloco, tá bom? Agora são 8h34, o intervalo aqui é rapidinho. Em 2 minutos a gente está de volta, tá bom? Aguarde um instante só. Jornal da Manhã. 2 minutinhos a gente volta. Beleza. Deu certinho aí. O segundo bloco é local, Rodrigo, Ilan. Legal. A Sol não fez pergunta, ela só criticou aqui. O que ela falou? Falando que a gente comentou, cara, gente morrendo na Santa Casa, pronto-socorro lotado, e a Câmara querendo comprar e reformar.
Pois é. O Boato já respondeu, o contrário. Verdade, ninguém merece sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? A Mundoflex conta com uma Não série vai ser de fácil, não. cuidados anatômicos e ortopédicos. Os nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar mais saúde e qualidade de vida. Confira a coleção Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais. Ricardo Cruz, o Ceará, conhece? Ricardo Cruz, o Ricardo da Dias Design? Ricardo Cruz, o André, Chile, Brasil. Eles mandaram mensagem? O André mandou. O André quer saber por que você deixou de ser o guru dele e não está mais atuando nas mídias sociais com a ênfase que estava no começo, que ele está se sentindo desamparado. O que foi, Rico? O quê? Deu uma cortada lá, né? Chegou a baixar alguma coisa, hein? Não. Ou ativou? Não, tá. Não. Mas cortou e voltou? Estamos de volta, 8h36, este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e pela minha página, aliás, pelo aplicativo LR1 também e pela minha página lá no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. E mais do que rapidamente, o Luiz Boato respondeu ao meu questionamento. Disse que hoje à noite vota contra o projeto da Prefeitura que permitirá em tese, né, a Câmara, aliás, em tese não, se for aprovado na prática, a Prefeitura gastar 5 milhões de reais na compra, reforma e aquisição de equipamentos para um anexo ao Parlamento. É isso. E entrou agora também Felipe Tadeu. Bom dia, Marcelo e Rodrigo. Bom dia, Felipe. Obrigado pela audiência. E eu também aproveito para agradecer Magali Ferreira Pinto, entrou agora também, a outros ouvintes que nos acompanham e interagem constantemente, como a Roberta Beckman e a Letícia Gon, lá da Sonhata Colchões, um abraço meninas, a dentista a doutora Cláudia Soares Mota, a Carla Bittencourt, consultora empresarial, a Renata Massano, a Silvia Fúrio, do Sebrae, assim como Vanessa Helena Alves de Oliveira, Luciana Conte, Fernanda Antoniali, a Cibele Pestilo, o Fausto Lúlio e o Vitor Alain Martins, equipe lá do Sebrae Araçatuba, parceiro de sempre aqui do Jornal da Manhã Araçatuba. Muito obrigado pela audiência, hein? 8h38, coluna semanal. Segunda-feira é dia do Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Toda segunda-feira ele fala aqui com a gente no Jornal da Manhã das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. Então vamos ouvir qual é a dica de hoje de Thomas Rocco. Essa semana,
finalizaram os seus negócios, os preços encostaram aí na casa dos R$300 pela arroba do boi, então bom momento aí para o gado padrão de exportação, mas também as escalas encheram. Então fica aí um momento de atenção para nós produtores, mas preços firmes na casa de R$300 pela arroba do boi. Para a gente agora dar sequência no minuto do agronegócio, já vem um momento de um pouquinho mais de atenção, que é o mercado da soja. Nós acreditamos que os preços hoje disponíveis aqui na nossa região de R$135 pelo saco da soja, talvez seja o fundo do poço. Então, quem travou, travou. Quem não travou, não vai travar mais. Então, os produtores estão recuados. Esse preço não é interessante aos sojicultores e são muito poucos negócios realizados. Lembrando que o mês de abril é o mês de grande parte dos vencimentos aí dos produtores rurais. Então, a tendência é que nos próximos 15 dias esse mercado tem que andar um pouquinho, ficar de olho no câmbio e também ficar de olho agora na safra americana e na sua repercussão com relação à Bolsa de Chicago. Então, preços aí na casa de $14,5, $15 pelo bushel, mais um câmbio ruim, então abrindo a semana aqui na casa de R$135 pelo saco da soja. E para a gente finalizar o vídeo do agronegócio, de olho no mercado do milho. Aí algumas informações de colegas produtores rurais em outras regiões, não somente aqui a nossa Alta Noroeste, que tem reportado boas lavouras de milho no Paraná, no Mato Grosso do Sul, parte aí do Mato Grosso, também falando aí dos estados de Tocantins, Piauí. Então a safra de milho parece se desenhar uma safra próxima, então atenção porque pode ter um recuo aí nas cotações. Então você que é produtor rural, que tem a sua safra semeada, você vai ter uma demanda forte, mas isso não quer dizer que a gente tenha grandes preços. Então fique de olho e assim que tiver oportunidade, com o seu custo de produção na mão, traga os seus negócios e realize lucro. Essa é a sua missão como produtor rural. E aí, para te ajudar, sempre vai ter um minuto do agronegócio, trazendo as principais informações. Boa semana, produtor rural, bons negócios. Cirano, 80 anos, o agro está aqui. Este foi o Thomas Rocco, na coluna Semanal Minuto do Agronegócio, sendo que na terça-feira, você sabe que todo dia da semana a gente conta com um especialista aqui, na terça é a vez do economista Marco Aurélio Barbosa de Souza com Traduzindo o Economês. Na quarta, Dica da Nutri com Andrea Gigliotti. Na quinta-feira, Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta, Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. De segunda a sexta, você sabe, das 8 às 9, e tem acesso a dados disponibilizados por especialistas que fazem a diferença na sua vida e também no seu empreendimento. Por falar nisso, às 8h43, vamos de empreendedorismo. No momento econômico instável, muitos brasileiros veem no empreendedorismo a saída para fugir dos empecilhos financeiros e ver o sonho de ser o seu próprio chefe, né, se tornando aí realidade. Como forma de incentivo aos futuros e novos empreendedores, o Sebrae vai realizar de forma online e gratuita o evento Meu Primeiro Negócio. Para participar das oficinas, basta fazer a inscrição pelo link carreirasedu.com.br/empreendedorismo. carreirasedu.com.br/empreendedorismo. A iniciativa ocorre nos dias 4, amanhã, 6, 11 e 13 de abril, sempre a partir das 5 horas da tarde. A ação vai ao encontro do relatório global, que é a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo. O estudo aponta que o percentual de 46% da população sonha em abrir o próprio negócio. O levantamento sinaliza ainda que o desejo de empreender supera o de fazer carreira em uma empresa, o que abrange 32% dos entrevistados. 46% querem o próprio negócio e 32% fazer carreira numa empresa.
Mudou bastante com o passar do tempo, né? Antigamente a gente falava, quero fazer concurso do Banco do Brasil, entrar na Petrobras, não sei o que. Agora é ter o seu próprio negócio e tomar conta do seu nariz. E as principais motivações são fazer a diferença no mundo com 76% e ganhar a vida, 77%. Para as oficinas, o Sebrae apresenta um time de empreendedores que trará dicas essenciais para quem quer ter o seu primeiro negócio. 8 horas e 45 minutos. Evento para celebrar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Neste mês, o SEST-Senat vai realizar a sua primeira mobilização nacional do ano. O objetivo é sensibilizar a população para a importância dos cuidados que é preciso ter com a saúde, sobretudo prevenção, que é o principal tema da ação. Dessa maneira, as mais de 160 unidades do SEST-Senat de todo o Brasil vão desenvolver diversas atividades como blitz educativas, palestras de conscientização e atendimentos gratuitos de saúde. Os profissionais da entidade vão para as ruas para levar aos trabalhadores do transporte e toda a sociedade conteúdo e ações sobre a importância dos cuidados preventivos para a garantia de uma vida mais saudável. Nos pontos em que as ações vão ocorrer, as pessoas terão a oportunidade de conhecer os serviços do SEST-Senat e saber o que precisam para usá-los. Confira no site e nas redes sociais do SEST-Senat Araçatuba as datas e os locais das ações, que serão muitos aí durante todo o mês de abril. É isso, fica desde já o meu abraço a Gustavo Tavares, diretor do SEST-Senat Araçatuba. 8h46. Última notícia, antes de voltarmos à entrevista do dia, vamos falar sobre ação social. O Fundo Social de Solidariedade de Birigui está com inscrições abertas para idosos interessados em aprender a utilizar ferramentas básicas de smartphones. A capacitação será gratuita. Os interessados deverão fazer cadastro, indicando a disponibilidade de participar entre os dias 3, hoje, a 21 de abril. A única exigência para participar da atividade, a atividade que tem o nome Tecnologia e Redes Sociais com Smartphone, é que a pessoa tenha um aparelho de celular com internet ativa. Durante os encontros, serão passadas noções básicas do sistema operacional, segurança na internet, acessibilidade, fotografia e vídeo, e-mail, redes sociais e criatividade. A ideia da capacitação surgiu a partir da observação do comportamento desse público-alvo dos idosos, que tem aí dificuldade de utilização desse tipo de tecnologia. A partir do cadastro, serão organizados os dias e horários das aulas, conforme ajuste com os integrantes das turmas. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, com o monitor de atividades Pedro, lá no Fundo Social de Birigui. Fica na Rua Santa Teresa, 365. É isso. Pessoal de Birigui preocupado com os idosos, está certo? O pessoal tem dificuldade para mexer com o smartphone. A minha mãe, por exemplo, né, tem um celular bem mais potente que o meu, utiliza pouco e eu fico ensinando. Agora vou dizer a ela, Dona Josefa, vai lá em Birigui e participe desse curso, tá certo? Brincadeiras à parte, parabéns à Prefeitura de Birigui pela iniciativa, tá bom? 8 horas e 48 minutos, vamos à parte final da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo, quem está acompanhando a minha live lá no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, já está vendo o Rodrigo Andolfato de volta à tela, está aqui falando de política e economia nacional, estadual. Agora, mais especificamente, passaremos à política local. Rodrigo, dá para fazer uma avaliação aí, Prefeitura, Câmara, atualmente em Araçatuba, como é que você está vendo isso? Bom, Marcelo, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né, de políticos, né, de uma maneira geral, até por conta do instituto da qual eu fundei, o Instituto Liberal da Alta Noroeste, tem um papel de achar que o Estado tem que fazer seu papel mínimo dentro da sociedade, ser mais um catalisador do enriquecimento da população. Mas ainda Só assim, me permita fazer um comentário. Claro. Eu posso dar o meu testemunho disso, porque no governo anterior do atual, que era o Cido Sério, você era crítico, você inclusive tinha conversas com o pessoal do PT, e não, mesmo assim não deixava de criticar.
Entrou o atual governo, no qual eu acredito que você tem até mais afinidade ideológica do que tinha anteriormente, porém, continuou criticando, não é? Exatamente, Marcelo. Eu até gostaria que foi muito bom você avalizar tal fato, porque eu sempre conversei com todas as pessoas, gostando ideologicamente da posição que elas detinham ou não. Mas uma coisa eu posso te dizer sobre a esquerda. Sempre estiveram mais aptos às críticas do que a direita, que é onde eu me identifico mais ideologicamente. Porque eu nunca sofri tanto represália, seja oficial ou extraoficial, quanto em sendo crítico daquele segmento ideológico que eu mais me identifico. Mas eu acredito que, principalmente nesses últimos 2 anos, né, onde eu disse que sobrou muito dinheiro por conta desse aumento de base monetária do Estado, de uma maneira geral, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, o governo municipal fez algumas coisas boas, né? Fez algumas coisas muito boas. O que começa a gente criar alguns questionamentos, Marcelo, que eu sempre faço isso e eu até sofro muito por questionar. Aquele empréstimo feito lá atrás para se fazer a Pompeu, por exemplo, o tanto de dinheiro que já foi gasto a mais, será que se não fosse feito um projeto local para a gente executar com as nossas próprias mãos aqui dentro, com a SOSP, será que nós não teríamos feito até melhor do que foi feito, que nós estamos vendo que tem alguns problemas lá? A SOSP, eu estou lá e eu posso garantir que tem bons profissionais, né? Muito bom, pessoas de altíssima qualidade lidando com os problemas da cidade. É óbvio que é uma cidade que cresceu, sofrendo muito o problema da urbanização descontrolada ou sem um planejamento. Então, mas o que eu quero dizer eu tive muito embate com a esquerda, muitas pessoas falavam que eu era muito radical contra a esquerda e nunca sofri tanta represália oficialmente da esquerda. Com relação à direita, sempre bati naquilo que eu achava que precisava bater. Acredito que Araçatuba é uma cidade promissora, sempre vai ser uma cidade com muita chance de crescer independentemente do Brasil. A gente vê o agronegócio, a gente vê todo esse pessoal que trabalha e produz riqueza, mas nós precisamos, de fato agora, educar o nosso povo, para que nós não coloquemos, por exemplo, uma Câmara Municipal, que cada vez que se fala em mudança, Araçatuba é afeito a uma certa quantidade de mudança, só que toda vez que se muda as personagens, a gente não vê mudando o roteiro. O roteiro é sempre o mesmo, como se fosse um puxadinho do executivo. A Câmara, parece que os nossos vereadores, os nossos políticos araçatubenses não gostam de fazer o seu papel precípio de fiscalizador do poder executivo, que é o que nós deveríamos ter, é questionar por que disso, por que daquilo, para ajudar, questionar, criticar não é querer o mal do executivo, muito pelo contrário, seria ajudar, né? Nós não precisamos de muita gente dando tapinha nas nossas costas, nós precisamos de pessoas efetivamente que nos critiquem, obviamente com fundamentos, para que a gente possa melhorar. Então eu vejo que Araçatuba tem muito, muito que melhorar, mas principalmente nos seus eleitores. Precisamos educar os nossos eleitores, para que nós não caiamos em armadilhas de 4 em 4 anos, principalmente na hora de eleger vereadores. Então vamos lá, só para que a gente relembre, você falou da Pompeu. A Pompeu inicialmente estava avaliada ali a obra em 11 milhões de reais, já consumiu mais de 20, deu problema, agora estão arrumando, me permita falar de forma grosseira, consertando para entregar à população. Como eu venho dizendo nos últimos dias, que seja bem feito, que não haja mais custo ainda e que a população receba uma obra perfeita. Afinal, vereadores e a população de forma geral foram convencidos de que a obra era prioritária e precisava ser feita. É isso. E em relação à Câmara, vale lembrar que, salvo engano aqui, 6 vereadores são novos, só, se não me engano, tá? Acho que foram isso, 6 novos vereadores, mas, de acordo com outros que já vieram aqui, nunca a bancada da prefeitura foi tão grande e unida como é atualmente. E a maioria desses que estão hoje compondo a bancada tinham um discurso de que seriam os policiais, né, do bom costume no sentido político, né, da boa governança. Então, o que a gente percebe é que a população já não consegue mais confiar nos nomes que são colocados à disposição dela, né?
E aí é que vem uma coisa importante. Teve um dos ouvintes que perguntou, cadê o Rodrigo nas redes sociais? Resolvi dar uma saída das redes sociais, Marcelo, até para a gente poder um pouco desintoxicar de tudo isso, né? Dessa visão que a gente acaba comprando como verdadeira. Tenho me dedicado muito mais hoje a criar um roteiro para o Instituto, para que as pessoas venham participar e aprender efetivamente. É nisso que eu quero me dedicar ao longo de um bom tempo daqui para frente. Quem fez a pergunta foi o André Luiz Alves, também conhecido como André Chile Brasil, amigo nosso, Exato. publicitário, produtor audiovisual dos bons. E aí ele me fez esse questionamento aqui por WhatsApp no meu particular, dizendo, poxa, o Rodrigo deu uma sumida, ele foi tão importante no meu posicionamento atual, e aí eu estou sentindo falta. Ele te coloca, do que eu percebi aqui, como uma espécie de guru, né? E aí ele falou, pô, e agora ele sumiu, eu estou me sentindo meio desamparado, e aí fez essa cobrança, né? Mas sabe o que é engraçado, Marcelo? Uma coisa importante. Algumas pessoas, obviamente, que pegam e se aprofundam. Outras usam a rede social para pegar conhecimento superficial. E elas acabam não entendendo, não vão buscar a profundidade, porque a rede social ela é um folhetim. Ela não tem como você aprofundar efetivamente os assuntos. E eu comecei a entender que eu perdia muito mais possíveis pessoas para aprender de fato do que ensinando efetivamente. E meu papel enquanto criador do Instituto ou discutindo política nas redes sociais nunca foi querer fazer o meu nome, Rodrigo, mas fazer o nome de uma ideia que eu acredito poderia ajudar muito a sociedade de todo o mundo, né? Não só do Brasil, mas como do mundo, e principalmente da nossa cidade, onde tem pessoas que são trabalhadoras, né? Efetivamente, Araçatuba é uma cidade maravilhosa porque as pessoas não têm medo do trabalho. Então, eu resolvi mudar de estratégia. Espero que as pessoas comecem a procurar a gente. Porque eu digo uma coisa, fiquei muito feliz, falei para você que cheguei aqui, né? Você com a motinha elétrica, junto comigo, vem caminho aqui também. Sim. Eu sempre vejo você, Marcelo, como um liberal. Sabe por quê? Você é uma pessoa que toma algumas atitudes que é de fundamento liberal. Tem coisa mais inteligente do que o que nós estamos fazendo aqui? Nós não ficamos refém do preço da OPEP internacional. Se a gasolina sobe no posto ou não, nós estamos preocupados. Não pagamos IPVA, Sim. que é mais libertário do que isso. Ou seja, uma coisa importante que eu digo precisamos crescer com inteligência e poupar hoje em dia. Fazer a coisa, ser poupador, não ser perdulário, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Então nós precisamos ensinar a nossa população a ser mais ajuntadora de riqueza, no sentido, não no sentido mesquinho, mas no sentido de se precaver com tudo que pode acontecer sempre por falta de boas gestões dos políticos que a gente acaba sendo enganados e elegendo muitas das vezes. O Rodrigo falou instituto, e aí citou, falou liberal, e aí você junta as coisas. Quando ele diz instituto, é o ILAN, o Instituto Liberal da Alta Noroeste. Como é que está hoje? Qual é a sua participação? Você é o presidente, não é? Está à frente? Como é que está funcionando o ILAN atualmente? Bom, o ILAN, como eu já expliquei algumas vezes, ele tem o Conselho Deliberativo, sou presidente do Conselho Deliberativo, tá. E a gente elege o diretor-presidente, que é quem toma conta, vai à frente das coisas. O Rodrigo Damasceno é o nosso presidente executivo, tem feito um bom trabalho. Esse final de ano, normalmente final de ano as coisas ficam mais paradas, porque cada um vai tocar suas férias, suas viagens e tudo mais, mas ele já está programando um 2023 bastante atuante, principalmente naquele que é o papel principal do ILAN, do Instituto Liberal da Alta Noroeste, que é a educação, que é passar a informação para as pessoas. Quero ficar um pouco mais longe, né, as perguntas que a pessoa da política, obviamente, no sentido de não poder, para as pessoas não confundirem a intenção do Instituto de ensinar com proveito próprio. Então, quero deixar isso bem distinto, mas nós queremos formar os futuros políticos da nossa cidade para que a gente possa vê-la crescer efetivamente e se tornar, vamos dizer, aquilo que ela tem de potencial, que é ser uma das maiores cidades do nosso estado de São Paulo e do Brasil, com toda certeza. Dias atrás, inclusive, eu sei que vocês promovem debates, discussões. Dias atrás, um amigo meu participou, um economista, claro, é amigo meu, vou falar bem de um amigo, mas eu tenho referências de outras pessoas. Ele participou de uma palestra, o economista Euclides Teixeira Neto, ou Netão,
para os mais íntimos. E gostou bastante, viu? Falou que foi convidado para retornar lá. Sim, Não o é? Euclides teve uma participação brilhante, gostaria muito de tê-lo efetivamente no nosso quadro, né, que ele retorne e fique. A questão toda é que nós precisamos de pluralidade nas discussões. Discussão Sim. sozinho, isso é discurso para os seus, não adianta isso. Não é isso que Câmara nós de eco queremos. não leva Exato. para lugar nenhum, né? Exatamente. Nós queremos trazer mais pessoas, as pessoas estão sempre convidadas a fazerem parte. Tem as redes sociais do Instituto que o Rodrigo tem tomado conta, entrem em contato com ele, vamos participar, porque somente uma população politicamente participativa fica cada vez mais instruída e com menos chances de ser enganada. Rodrigo, tem mais gente entrando aqui, participando, fazendo questão de dar o bom dia, como o Fábio Ferreira, que é consultor empresarial e nosso colunista. Entrou também José Roberto Campos e Lu Vieira, e todos eles falando aqui, o Zé Roberto te elogiando, né? O Zé Roberto Obrigado. Campos dizendo, gosto muito do posicionamento do Rodrigo. E aí, tanto ele quanto a Lu Vieira e também a Sol Ativista fazem a mesma pergunta que você já deve imaginar. Ano que vem, Rodrigo Andolfato vem como candidato a prefeito de Araçatuba? Você tá filiado a algum partido atualmente? Eu acredito que eu ainda esteja filiado ao PTB por conta da candidatura deste ano, né? Mas não é um partido que de verdade... Aliás, a minha participação da política partidária, efetivamente concorrendo, me trouxe algumas decepções, Marcelo. Acho que eu já comentei contigo Sim, aqui foi da outra vez na falou. última vez que eu estive aqui. Não acho que eu estarei colocando meu nome à disposição. E sempre disse que a política era uma coisa que eu fazia para os outros e não para mim. Sim. Então, colocar o nome à disposição na política é um se doar, mas não é um se doar como você fazer uma ajuda numa instituição de caridade que é extremamente prazeroso. Se colocar seu nome na política é um se doar sacrificante. Sim. Sim. Então, e sacrifica não só você, sacrifica seus familiares. Então, a gente tem que sempre colocar na balança o quanto seus familiares estão dispostos a pagar a parte deles, se é que estão. Então, eu não quero deixar aqui nada efetivamente dito, mas eu quero dizer que eu quero formar os futuros políticos de Araçatuba. Eu acho que eu posso ajudar muito mais disseminando conhecimento do que me colocando como nome de um salvador da pátria, coisa que eu nem acredito que exista. Você sabe que você me falou algo que me levou ao passado, quando eu conversava com o Luiz Fernando de Arruda Ramos, que colocou o nome à disposição, concorreu a uma eleição, perdeu para o atual prefeito, e naquela oportunidade, antes de oficializar a candidatura, nós conversamos e ele me perguntou, e aí, Marcelo, vou ou não candidato a prefeito? Quero ir, mas não sei se vou ou não, o que você acha? E aí eu disse a ele o que até hoje eu disse para quem eu conheço e me faz a mesma pergunta. Olha, a cidade precisa de opção, de boa opção. Então, sob esse ponto de vista, com um eleitor araçatubense, eu creio que sim. Saia, coloque seu nome, porque é um bom nome para o eleitor. Mas como amigo, vou falar sinceramente para você, fica onde você está. Cuida das suas coisas, da sua família, porque, rapaz, é difícil, é sofrido, como você disse, né? É muito difícil de você tocar a vida sem ser impactado. E é muita coisa, é muita responsabilidade, é uma enormidade de crítica e há de se ter uma alma grandiosa para você assimilar tudo isso, não é verdade? É verdade, Marcelo. Eu até, da última vez que estive aqui, não fiz meus agradecimentos formais à minha esposa Fernanda, nem à Luísa, minha filha, e que eu peço desculpas, né, daquele momento e faço agora por tudo que elas viveram durante a campanha, e é muito sacrificante. É muito sacrificante e eu sou, assim, tenho responsabilidade pelos sentimentos, que eu acho que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a história, é o sentimento que a gente deixa para as pessoas. E eu fico assim, hoje eu jamais tomaria uma decisão dessa pensando em mim. Seria somente a pedido dessas duas pessoas que eu mais amo e que eu não poderia deixar de escutar e respeitar as decisões de duas pessoas que eu não poderia ver sofrer. É isso aí, tá certo, tem sim que fazer isso. E só para terminar, claro, se você tiver algo mais para somar, você vai poder fazer isso, mas aí a Sol, ela fez um questionamento aqui,
parece que ela não entendeu bem. Quando você fala do ILAN, a formação do cidadão, ok, mas é possível que lá de dentro, a partir da formação oferecida, também saiam políticos? Com certeza. Isso. Este é o papel do ILAN, viu, Sol? É a gente formar os líderes do futuro. Eu já estou com meus 48 anos, não me acho velho, mas de qualquer maneira, acredito que posso agora contribuir de uma outra maneira para as pessoas mais jovens se formando de uma forma bem mais estruturada e aprendendo com os erros que a gente cometeu ao longo do tempo. E quem sabe nós não tenhamos bons políticos no futuro. E será maravilhoso se esses políticos puderem sair com uma formação econômica, entendendo o papel do Estado, não prometendo aquilo que não pode ser feito para que a população não se frustre, tenha que ser o nosso papel daqui para frente. Perfeito. Rodrigo, deixamos de abordar alguma coisa que você acredite ser importante que a gente diga? Marcelo, para concluir, eu só queria dizer para a nossa população, primeiro, trabalhem com afinco, sejam empreendedoras, como mostrou a pesquisa que você apresentou, e, acima de tudo, coloquem muito cuidado na hora dos investimentos e na hora da gastança, principalmente com bobagens. O momento que o Brasil e o mundo vai viver daqui para frente, talvez nos próximos 2 anos, não nos permitirá ser perdulários. Precisaremos ser muito responsáveis com os nossos gastos, com os nossos investimentos. Então, eu peço para toda a Araçatubense, e se nós todos fizermos isso, formos prudentes, a economia se salva. É o indivíduo quem faz a economia girar. Então, nós precisamos fazer a coisa da maneira correta. E não é errado poupar. A poupança faz um país crescer através de bons investimentos. Então, coloquem bastante discernimento daqui para frente. Sejam pessoas que procurem ler. Tem muita coisa boa na internet. Procurem se instruir para que a gente possa fazer esse país crescer de verdade. Depende de cada um de nós. É isso. Hashtag fica a dica. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui. Você sabe, quando tiver assunto relevante, nem me espere te ligar. Sugira a pauta que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. É isso. Eu vou ficando por aqui, porque já são 9h07. Adiantando que amanhã a minha entrevistada no Jornal da Manhã será a psicóloga Marcela Coeck. Ela vem aí abordar essa busca e apreensão feita nas casas de adolescentes de Araçatuba, né, que haja vista que ao menos um deles fez uma ameaça de massacre em uma escola pública da cidade. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você encontra no Jornal O Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS, selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop e rock. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã. É isso. Acho que demos o recado, não? Sim.